Agora, a gente vai falar sobre mais uma data comemorativa. Hoje, 13 de julho, é comemorado o Dia do Cantor. Mas em meio a tantas mudanças no nosso meio de escutar música, desde a fita, o CD e hoje, olha só aqui, com as plataformas de streaming, né? Como funcionam os direitos autorais para os cantores em tempo de internet? É sobre isso que a gente vai falar agora. Já estou aqui ouvindo minha música, mas nós vamos abordar esse assunto. Deixa eu só dar uma pausa aqui, né? Porque é muito prático, muito fácil, mas a gente tem que entender todo esse processo. Então, nosso entrevistado de hoje é o membro da Comissão de Direito Digital, Inovação e Tecnologia da OAB Sergipe, doutor José Barreto Neto. Doutor, muito boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar. Hoje, Dia do Cantor, né? Temos que entender um pouquinho desse processo, a internet veio aí e nós sabemos da importância que tem para a gente, né? E, inclusive, eu queria entender, né? Qual é a importância do direito autoral para quem produz uma música? Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. É muito importante que a gente aborde, né, essa questão, porque nos últimos anos a gente vem passando por essa mudança, né? A gente tinha esse paradigma de uma mídia física, de um CD, de um DVD, e após isso surgiram as plataformas de streaming, né, para que a gente consiga escutar as nossas músicas. Mas os direitos autorais, eles tiveram pouca mudança nesse quesito. Por quê? Sim. Antes das plataformas de streaming, nós tínhamos o direito daqueles autores, né, daqueles músicos, compositores, e aí também os direitos conexos, né, das gravadoras, dos produtores, sobre aquela obra, né, aquele Sim. CD. E aí aquele artista, ele se associa, né, a uma das 7 associações que fazem parte do ECAD, que é um escritório que gere, né, esses direitos autorais e que arrecada o valor desses direitos autorais e distribui. Sim. Ou ele faz isso de maneira independente. E por essa reprodução, né, pela cópia ou pela reprodução dessa obra, aquele autor, aquele músico, ele recebe o valor desses direitos autorais. Com o streaming acontece praticamente a mesma coisa hoje. O autor ele submete de forma independente ou através de uma associação por meio do ECAD a sua obra para aquela plataforma de streaming e ele recebe, né, o que nós chamamos de direitos patrimoniais, que é o valor daqueles direitos autorais para aquele músico. Sim. E nesse ponto é importante só colocar que logo quando surgiram, né, os streamings, não existia uma regulação. E aí o STJ, em 2017, o Superior Tribunal de Justiça, ele trouxe uma decisão de que o ECAD ele poderia sim cobrar, né, os direitos autorais pela execução pública daquelas obras que eram submetidas ao streaming. Sim, doutor, então, é interessante também se faz lembrar, né, porque nós, ao fazermos essa abordagem, a gente, né, foca muito, principalmente nos compositores. Mas aí, existe uma diferença também entre o compositor e o cantor da música, a partir do momento que aquela música ela é reproduzida, né, por um cantor. Como é que fica essa questão dos direitos autorais nas plataformas de streaming, por exemplo? Perfeitamente. Os direitos autorais para o cantor nessas plataformas de streaming também seguem a mesma lógica dos CDs e dos DVDs, né? Aquela composição, aquela música, ela é do compositor e a gravação dessa música, ela consiste no que chamamos de um direito conexo, né? Daquele intérprete, da pessoa que canta aquela música. E por essa reprodução ou pela cópia, né, e venda dessa obra, nesse caso pelas plataformas de streaming, o intérprete ele também tem direito a receber, né, os direitos patrimoniais, o valor, o dinheiro por aquele trabalho pelos direitos conexos. Sim. E aí não autorais que ele detém. Certo. E aqui eu ressalto também
que ele pode fazer isso de forma independente, né? Ou através do ECAD, e isso para execuções públicas, que é o que hoje se considera um streaming. O streaming, por ele disponibilizar aquela música para o público em geral, ainda que seja uma pessoa só escutando, ele disponibiliza. Então, o que se considera hoje no Brasil é que aquilo é uma execução pública, e por isso que a gente fala também na atuação do ECAD. Sim, perfeitamente. E também tem, né, essa relação com músicas antigas, grupos antigos. Acabam, né, que muitas vezes aquele grupo, ele tinha uma determinada música, e essa música depois chega a ser questionada porque um dos integrantes acaba criando carreira solo. E aí como é que funciona? Perfeito. Quando nós temos isso é o que a gente chama no meio jurídico, né, de coautoria. Nesses casos de coautoria, todos têm o mesmo direito sobre aquela obra. Então, por exemplo, se um grupo se separa, o grupo ele não pode impedir que aquela pessoa reproduza, né, essa obra, que ela copie aquela obra e que ela cante aquela música, né, que aquele artista que agora é solo, ele cante aquela música. Não pode haver esse impedimento. O que os outros coautores, né, o grupo que ficou, enfim, os outros artistas solo podem fazer é pedir que se retire o nome daquela pessoa naquela apresentação, porque ele tem o que a gente chama de direito moral, né, sobre aquela obra. Então ele tem esse direito de paternidade sobre aquilo, e ele pode pedir sim que o nome dele não seja exposto, né? Mas ele não pode impedir que aqueles outros coautores eles utilizem seus direitos morais e patrimoniais para vender, reproduzir, regravar ou ceder aquela música para um outro artista. Isso é bacana, né? E aí muita gente também, nessa era de rede social, pode até usar uma música em post de redes sociais, ou tem que ter também a liberação? Acho que essa é uma dúvida muito comum na hora, né, de postar. Muita gente também nem se dá conta, né, da responsabilidade com esses direitos autorais. Então, é importante que ao utilizar uma música, seja até para um post pessoal, ela faça, e se existe diferença caso seja algo comercial, que ela vá fazer a divulgação de um determinado produto através das redes sociais e aí coloque uma música conhecida. Perfeitamente. O uso comercial daquela música, ele só pode ser feito mediante autorização, seja do artista ou seja, por exemplo, do ECAD, nesse caso, que tem os direitos de gerir aquela obra para aquele autor. Então, é o que se faz, por exemplo, é a mesma lógica de uma formatura, por exemplo, um evento público, um show. Aquela produção daquele show, ela tem que pagar os direitos autorais ao ECAD. Então, se eu vou colocar uma música num vídeo meu monetizado, enfim, se eu sou youtuber, por exemplo, e eu coloco uma música em um vídeo meu e vou monetizar e vou ganhar dinheiro com aquilo, eu tenho que pagar os direitos autorais ao ECAD. Sim. Doutor, para proteger os direitos autorais, é necessário ter um registro? Perfeito. Nós não precisamos de registro para proteger os direitos autorais, basta lançar aquela obra, né? Colocar aquela obra para o mundo, externar aquilo. O registro ele é importante para que você faça prova de que aquela obra é sua e do momento em que aquela obra foi produzida, o que é extremamente importante, por exemplo, para discussões de plágio ou de contrafação. Então, o registro, ainda que não obrigatório para que você tenha esses direitos autorais, ele é extremamente importante. E ele pode ser feito na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É a instituição responsável por registrar as obras musicais. Sim. E aquelas composições que são registradas em cartórios, ela tem validade? Então, ela tem uma certa validade, mas ela não tem a mesma segurança de um registro na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a instituição oficial para se fazer esse registro. Porque no cartório eles não pedem, por exemplo, tudo que é necessário, né? A composição, as notas, todos os acordes, todas essas questões técnicas que envolvem aquela obra artística. Doutor, quero agradecer
a participação do senhor em nosso programa hoje, né? Informações aí muito esclarecedoras. Tenho certeza que muita gente que está em casa acompanhando essa programação agora, né, vai ficar mais atento à utilização de músicas aí na plataforma de streaming. E uma ótima tarde para o senhor. Obrigado, Jaqueline. É sempre um prazer e uma ótima tarde para você e para todos os telespectadores. Muito obrigada.